Então, gente, vamos para o nosso segundo momento de hoje, né? Agora voltado para o nono ano, ciclo 4, nono ano. Eu sou a professora Cláudia Márcia Dias e agora nós vamos ver a Guerra Fria. Professor, o que foi a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? A gente escuta assim esses termos e a gente vai logo pensando, a Guerra Fria deve ter sido num lugar onde estava congelado. A Guerra Fria foi uma guerra onde usaram bombas geladas. Não, gente. Ela é fria, essa guerra, porque não houve confronto direto entre as duas grandes potências que estavam envolvidas numa guerra ideológica, na verdade, né? Eles estavam ali brigando, tentando mostrar que um era melhor do que o outro. Mas não era uma guerra, não era um confronto direto. Por isso que ela é chamada de Guerra Fria, tá? E quais eram essas duas potências que estavam envolvidas na Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética, tá? Que hoje em dia não existe mais a União Soviética, né? Mas naquele momento existia a chamada União Soviética, onde existia um grupo de países, tá? Países socialistas ou comunistas, como vocês preferirem, que se agruparam e eram comandados a partir de um governo ali centralizado, a partir de um líder, né? Um governo centralizado que administrava, né? Que coordenava todos os outros estados, todas as outras repúblicas socialistas, todos os países que estavam ali dentro da União Soviética. Foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. Para a gente poder entender a Guerra Fria, a gente tem que entender o seguinte, que existia um bloco chamado Bloco Ocidental, tá? Governado, comandado pelos Estados Unidos, onde os países capitalistas se aliavam, tá? E existia um Bloco Oriental, onde a liderança era da União Soviética e ali ela comandava países socialistas, tá? Eram duas super grandes potências que saíram muito fortalecidas da Segunda Guerra Mundial. Vocês viram a Segunda Guerra Mundial, vocês viram que existiu dois blocos antagônicos na Segunda Guerra Mundial e que nesse momento da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos, mesmo sendo capitalista, estava ao lado da União Soviética sendo socialista. A partir da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, eles foram varrendo, tá? Eles foram derrotando, combatendo o exército nazista e fascista e acabaram vencendo juntos a Segunda Guerra Mundial, né? O exército nazista ele foi varrido pelos socialistas, né? Pela União Soviética, enquanto do outro lado os Estados Unidos combatia vestígios do nazismo e do fascismo também. Tá? Saíram fortalecidos, os Estados Unidos percebeu que a União Soviética era uma ameaça para eles, por quê? Porque o mundo estava envolvido numa guerra, tinha sido destruído novamente por uma guerra e as ideias comunistas, socialistas, elas estavam chegando aos trabalhadores. Então o medo era que os países empobrecidos pela guerra de repente fizessem uma revolução socialista, uma revolução comunista e se tornassem comunistas, abandonassem o capitalismo, tá? E se tornassem socialistas. Por causa disso, os Estados Unidos resolveu que a União Soviética era uma inimiga, tá? Que a União Soviética deveria ser anulada, tá? Que deveria ser destruída, porque para os Estados Unidos, que ainda é hoje o grande país capitalista do mundo, ter uma ameaça comunista, ter uma ameaça ao capitalismo não era viável, tá? Então, se a União Soviética ganhasse muitos aliados, se houvesse revoluções comunistas em vários países da Europa, do mundo todo, os Estados Unidos iam acabar sendo sufocados por essas revoluções comunistas, né? Não era interessante para eles perder para o comunismo, né? Eles queriam continuar com o capitalismo.
A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado, como eu falei para vocês, né? Nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. O conflito de interesse entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, a diplomacia, a tecnologia. Gente, olha só, nunca eles se armaram e se atacaram. Nunca os Estados Unidos atacou a União Soviética, nem a União Soviética atacou os Estados Unidos. Mas eles estimularam, eles incentivaram brigas em outros países. Em outros países que havia essa disputa entre comunismo e capitalismo, sempre estava lá os Estados Unidos e a União Soviética, cada um defendendo a sua posição. Tá? Depois a gente vai ver onde ocorreu esses conflitos, exemplos de conflitos, tá? Porque foram vários. Então eles nunca se atacaram. Nunca nenhum disparou um míssil contra o outro. Por quê? Porque eles estavam super bem armados. Né? E de repente provocar uma terceira guerra mundial, iniciando uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, ia acabar com o mundo. Né? Até porque naquele momento os Estados Unidos já tinha a tal da bomba atômica, né? E a União Soviética também tinha armas poderosíssimas. Então uma bomba atômica devastou 2 cidades do Japão rapidamente. Imagina os Estados Unidos em guerra com outro país que também tivesse bombas atômicas, o mundo ia se acabar. Então era muito perigoso eles se confrontarem, eles brigarem diretamente. Eles acabavam estimulando que outros países entrassem em confronto para poder defender ou o capitalismo ou o comunismo, tá bom? A Guerra Fria foi iniciada após a Segunda Guerra Mundial, conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e União Soviética saíram como as 2 grandes potências mundiais. E essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da rivalidade entre americanos e soviéticos no pós-guerra é debatido pelos historiadores. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Henry Truman no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço da influência soviética. Gente, olha só. Ele percebeu que se ele não barrasse, se ele não incentivasse, tá, a anulação da União Soviética, os Estados Unidos poderiam perder a influência que ele tinha no mundo. Acabou a guerra, de um lado estava os Estados Unidos, do outro lado estava a União Soviética. 2 grandes potências, tá? Uma com interesse diferente da outra. Então os Estados Unidos perceberam o seguinte: vamos combater a União Soviética, porque senão o socialismo vai avançar no mundo todo. E ele decidiu pedir dinheiro no Congresso, né? Pedir dinheiro para poder combater, porque lá na Europa o movimento socialista estava crescendo demais, os trabalhadores estavam reivindicando melhorias, os trabalhadores estavam querendo uma distribuição de renda mais legal, tá? Mais justa, e isso era perigoso para os Estados Unidos. Já tinha ocorrido uma revolução socialista lá na União Soviética, lá na Rússia, né, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, onde os trabalhadores tomaram poder, onde os trabalhadores instalaram o socialismo e o comunismo. Então, para eles viam que em algum momento o socialismo podia crescer na Europa, podia até atingir diretamente os Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos patrocinar projetos, vamos criar projetos para anular isso, para acabar com essa ameaça, tá? E começou aí, em 1947, com o Truman. Né? A ideia dele foi tão bem aceita que foi iniciada, melhor dizendo, a chamada doutrina Truman. Olha só, gente. Iniciou-se a doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Doutrina Truman é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas no período pré-Guerra Fria. Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis.
o discurso praticado pela doutrina Truman utilizava de um discurso alarmista que colocava o governo soviético como um governo expansionista. O governo americano, no entanto, sabia que a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque os países estavam destruídos pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas. O país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas na sua zona de influência. Sempre que os Estados Unidos se referia à União Soviética, ele fazia um alarme todo. Ai, porque os comunistas vão tomar o mundo, porque os comunistas vão dominar o mundo. Sempre esse discurso, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é o comunismo, mas não gosta. Já detesta, porque ela associa o comunismo à tomada de bens, à divisão dos seus bens. A pessoa é uma pessoa que trabalha muito, que tem a sua casa, o seu carro, de repente vem o governo e diz, não, isso aqui não é seu não, isso aqui é nosso, vamos tomar e vamos dividir. Então esse medo do comunismo começou aqui, começou com os americanos propagando, aterrorizando, usando um discurso alarmista de que o comunismo ia acabar com a economia, que o comunismo ia produzir mais pobreza, que o comunismo ia dividir os bens da população, tá? E a população, claro, se agarrou ao capitalismo, tá? E para poder sair daquela situação de pobreza pós-guerra, aceitou a ajuda dos Estados Unidos, principalmente os países europeus, tá? Da Europa, ali França, Inglaterra, começaram a aceitar a ajuda dos Estados Unidos para combater o comunismo. Além disso, outro ponto importante é que as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo, e isso preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram um discurso maniqueísta que foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. Os soviéticos, que a princípio interessavam-se apenas em garantir o controle sobre a sua zona de influência, acabaram incorporando o discurso maniqueísta, o que caracterizou a polarização que marcou a Guerra Fria. No início da Guerra Fria, essa doutrina Truman dizia que os soviéticos queriam se expandir, queriam tomar conta da Europa, do mundo, sabe? Isso não estava acontecendo. A União Soviética, ela foi atingida no seu território, ela foi invadida na Segunda Guerra Mundial, cidades grandes foram destruídas, né, pelos nazistas. Então, naquele momento em que os Estados Unidos lançou a doutrina Truman, os soviéticos estavam preocupados em se reerguer após a Segunda Guerra Mundial. Não queriam dominar nada, não queriam controlar nada. Mas após, né, essa disseminação da doutrina Truman, eles aceitaram, né, incrível, eles aceitaram essa ideologia também, né, e passaram a aceitar a polarização. Quer dizer, eles se colocaram como inimigos dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos estavam querendo também destruir a União Soviética. Eles perceberam isso e se posicionaram. Ah, tá, então nós somos inimigos do capitalismo, então a partir de agora nós também vamos fazer aparecer, né, as nossas ideias, tá? Então, no início não era a intenção da União Soviética de se expandir, de dominar a Europa, como os Estados Unidos estava afirmando, mas, né, eles acabaram aceitando a ideia, né, e acabaram se posicionando. Aí, de fato, ocorreu a polarização. De um lado, o capitalismo com os Estados Unidos na liderança, e de outro lado, o socialismo com a União Soviética liderando. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês, né, que de vez em quando a gente dá uma subida nelas, sempre mostra a polarização. De um lado, os Estados Unidos comandando, do outro, a União Soviética. Pode perceber, olha, vou até voltar aqui alguns para vocês perceberem. Olha só, gente, né, o símbolo da União Soviética, que é esse urso aí, do outro lado, o Tio Sam, tá? Então, se vocês forem procurar, pesquisar essa polarização, né, essa Guerra Fria, vocês forem procurar imagens, vocês sempre vão encontrar a bandeira dos Estados Unidos de um lado, né, e do outro lado da União Soviética. Aqui, ó, a águia dos Estados Unidos carregando um míssil, e do outro lado o urso soviético, tá? Mas eles só se olham, eles não se enfrentam. Sempre assim, sempre armados, tá? Sempre esperando o ataque do outro.
mas eles não se enfrentam. Em nenhum momento os Estados Unidos e a União Soviética entraram em confronto direto, tá? Não entraram, tá bom? Vamos voltar lá pro nosso o Plano Marshall. Falei para vocês, né, que os Estados Unidos pretendia marcar território. E uma forma de marcar território era anular o avanço das ideias comunistas na Europa. Né? Para poder marcar território e barrar o avanço do comunismo na Europa, eles tinham que barrar as ideias comunistas. E por que as ideias comunistas estavam chegando na população? Estavam chegando na população porque a população estava empobrecida. O Estado não estava conseguindo ajudar a população após a Segunda Guerra Mundial. O que os Estados Unidos faz? Começa a emprestar dinheiro para que aqueles países que estavam sob a ameaça do comunismo se reerguessem e esquecessem as ideias comunistas. E ele consegue. Como é que ele consegue barrar o avanço do comunismo na Europa? Injetando dinheiro, como eu falei, né? Através do Plano Marshall. Vejam aqui o Plano Marshall, por favor. O Plano Marshall, desenvolvido pelo general estadunidense George Marshall, constitui na aplicação de medidas de políticas econômicas para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o que passou a ser feito a partir de 1947. De 1948 a 1952, os Estados Unidos aplicam cerca de 12,6 bilhões de dólares nos países europeus, sobretudo na Grã-Bretanha, França e Holanda. Os soviéticos, em represália, criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que garantia apoio aos países do bloco comunista. Olha só, pessoal. Falei para vocês, né? No início, a União Soviética não pretendia estar com essa disputa ideológica. Quem era melhor, se era capitalismo? Ela queria se reerguer, tá? Quando ela percebeu que ela precisava se posicionar, que ela precisava disputar com os Estados Unidos essas ideologias, essa supremacia, ela revida. Né? De que forma? Eles criam um plano Marshall, ajuda os países capitalistas e a União Soviética cria o Comecon e ajuda os países comunistas socialistas. Tá? Todos que eram socialistas precisavam de ajuda, a União Soviética ajudava. Né? Igual os Estados Unidos, todos que eram capitalistas também eram ajudados pelos Estados Unidos. Tá? Além da ajuda econômica, também existia um apoio militar, tá? Tanto o comunismo quanto o capitalismo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética também ajudaram militarmente seus países, seus aliados. OTAN e Pacto de Varsóvia, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criado como uma aliança militar entre os países alinhados aos Estados Unidos, em 1949. O Pacto de Varsóvia, por sua vez, criado em 1955, visava a garantir a segurança dos países do bloco comunista. A gente fica até com medo, né? Poxa, fizeram de novo 2 blocos? Não foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando criaram blocos, quando criaram alianças, impulsionaram todo mundo para a guerra? O mundo todo foi para a guerra porque a gente tinha que se alinhar ou de um lado ou do outro. A mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Eles não aprenderam nada? Vão fazer novamente blocos super poderosos, com armas poderosas. O que vai acontecer? Uma terceira guerra mundial? Não. A gente está vivendo uma guerra fria. Né? Os Estados Unidos e a União Soviética perceberam que eles não podiam iniciar uma guerra porque eles iam destruir o mundo. Tá? Mas eles incentivavam os outros países a participar, a se chocarem. Um país contra o outro. Todos os dois, dos dois lados. Por quê? Porque eles queriam a supremacia, ou capitalista ou comunista. Tá? E isso é mostrado através da OTAN e através do Pacto de Varsóvia. Todos os dois oferecendo apoio militar para os seus aliados. As principais características da Guerra Fria, tá? Polarização. Por meio de 2 blocos, um sob influência americana e outro sob influência soviética, foi a grande marca da Guerra Fria. Com isso, americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra seu adversário e tinham aliados estratégicos. Houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário aliarem-se a um dos 2 países.
Durante a Guerra Fria, o país ele tinha que se alinhar, não tinha jeito. Alguns poucos conseguiram se manter neutros, mas a maioria absoluta dos países ou se tornaram comunistas ou se tornaram capitalistas, desculpa, tá? Por quê? Porque era uma guerra que quem venceria, no caso, era aquele que tivesse o maior número de aliados. O capitalismo tem o maior número de aliados, ou o comunismo, o socialismo tem o maior número de aliados. Então, era essencial que os países se alinhassem, ou se alinhavam, ou não recebiam ajuda. O Brasil não quer se alinhar, nem aos Estados Unidos, então não vai receber ajuda, não vai receber parceria, vai ser boicotado, não vai exportar para ninguém, não vai vender nada para ninguém. Quer dizer, iam acabar sufocando o Brasil economicamente, igual como aconteceu lá no bloqueio continental, né, que a gente estava vendo ainda há pouco. Que a Inglaterra, o Napoleão tentou sufocar a Inglaterra, fazendo com que os aliados da Inglaterra não comercializassem com eles. Não tem como, gente, não tem como um país sobreviver sozinho. O país tem que vender, o país tem que comprar o que precisa, o que não produz, tá? E nesse momento aqui, os países, ou eles compravam no bloco capitalista, se ajudavam no bloco capitalista, ou se ajudavam no bloco comunista. Outra característica aqui da Guerra Fria: corrida armamentista, tá? A disputa entre as duas nações e a procura por mostrar-se como força hegemônica motivaram ambos a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, as bombas nucleares e termonucleares. O grande medo na época, eu me lembro, o grande medo era que eles chegassem às vias de fato, como a gente fala, chegassem a brigar, chegassem a se confrontarem diretamente, mas nunca aconteceu. Tá? No final da Guerra Fria, eles foram assinando acordos de desarmamento. Olha, nós vamos acabar com a guerra, nós vamos mostrar que estamos acabando com a guerra, vamos desarmar as bombas atômicas, os mísseis nucleares. Então, eles foram assinando acordo para desarmamento, porque a corrida armamentista era uma característica muito forte da Guerra Fria. Todos os dois lados estavam se armando fortemente. Tá? E as pessoas analisavam esse armamento como um perigo para o mundo todo. Graças a Deus que nunca aconteceu. Corrida espacial. A disputa entre as duas nações manifestou-se também na área tecnológica e entre 1957 e 1975 concentrou-se na exploração do espaço. Não só na exploração do espaço, houve toda uma disputa para ver quem ia primeiro para o espaço. A União Soviética foi, aí os Estados Unidos chegou na Lua e a União Soviética fez. Então, existia toda essa disputa tecnológica. Já pensou? Né? Se o comunismo chegou primeiro no espaço, significa que eles são melhores. Tem uma tecnologia melhor, eles são mais avançados. Ou se os Estados Unidos chegou lá primeiro, é porque eles são. Então, era uma disputa ideológica mesmo para mostrar quem era melhor. Tá? Um grande exemplo dessa disputa eram os jogos. Eu era criança, não vou dizer para vocês minha idade, mas eu era criança e eu via os Jogos Olímpicos. A União Soviética, ela tinha assim atletas maravilhosos, né? Ela ganhava disparado o número de medalhas, porque ela queria mostrar, né, que ela era disciplinada, que os atletas eram melhores, que os soviéticos eram melhores, mas logo em seguida, bem no rastro da União Soviética, ficava os Estados Unidos. Era uma disputa muito grande entre eles para mostrar a supremacia de cada um, até nos esportes. Né? Sempre um americano tentando superar um soviético e um soviético tentando superar um americano. Não só no espaço, mas em todas as áreas. Tudo que eles pudessem mostrar que era um melhor do que o outro, eles faziam, eles mostravam, eles divulgavam. Tá? E essa disputa permaneceu até 1991, mas a União Soviética perdeu. Interferência estrangeira. Os dois países realizaram ao longo dos anos de Guerra Fria uma série de interferências em nações estrangeiras, como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, foi alvo disso quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964. Isso aqui é um outro assunto que a gente vai ver depois, tá? Acontecimentos mais importantes da Guerra Fria. A tensão gerada pela Guerra Fria repercutiu de inúmeras maneiras no mundo ao longo da história humana. Destacaremos algumas informações desses acontecimentos abaixo. A Revolução Chinesa,
tá? A China foi um dos locais influenciados pela ideologia comunista e desde a década de 1920 o país vivia uma guerra civil travada por nacionalistas apoiadas pelos Estados Unidos e comunistas apoiados pela União Soviética. Depois do fim da Segunda Guerra, a Guerra Civil retomou e os comunistas conseguiram se impor e conquistar o poder do país em 1949. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez com que pesados investimentos dos Estados Unidos fossem destinados a locais como Japão e Coreia do Sul. Não só na China, ocorreu também a guerra na Coreia, tá? Ocorreu também a crise de mísseis em Cuba, que foi uma coisa assim muito difícil, muito tenso durante a Guerra Fria. Acho que foi o momento mais tenso, onde houve um possível ataque da União Soviética ao território americano, tá? Teve também a Guerra do Vietnã, que acho que todo mundo já ouviu falar sobre a Guerra do Vietnã. Talvez vocês não saibam o que foi, mas eu aconselho vocês a fazerem uma pesquisa. Usem o Google, tá? Façam uma pesquisa. Se vocês tiverem livros de história em casa, procurem saber desses confrontos desses países aliados dos blocos, né? Que quase não, muitas vezes gerou uma guerra, gerou problemas, tá? Para esses países que se envolveram em guerra, tá? E deem uma olhada, porque como o nosso tempo é pouco, não dá para falar de todos. Vejam a Guerra do Vietnã, vejam a crise de mísseis em Cuba, a Guerra da Coreia, tá? Porque aí vocês vão ter um tempo maior para analisar. Aqui não dá, que o nosso tempo já está acabando, tá? Mas a gente vai falar, tá, da Alemanha. A Alemanha, quando ela foi vencida, ela foi dividida. Ela foi dividida em áreas de influência, tá? Quer dizer, uma área ficou sob o domínio soviético, comunista, e a outra área ficou sob o domínio dos Estados Unidos. O grande símbolo dessa Guerra Fria foi o chamado Muro de Berlim, tá? Um muro que dividia a cidade de Berlim entre comunismo e capitalismo, tá? O muro caiu em 1991, se eu não me engano. Eu me lembro que foi uma festa no mundo todo, porque o muro ele era símbolo de uma espécie de ditadura, né? Uma espécie de um governo autoritário instalado para controlar ali a Alemanha. Vocês também podem pesquisar sobre essa divisão da Alemanha, né? Essa polarização na Alemanha, tá bom? A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. E os indicadores sociais do país começaram a cair. A disparada no valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que reformas na economia soviética acontecessem. O envolvimento do país na guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética, pois impuseram pesados gastos a um país com uma economia já fragilizada. O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, começou a realizar reformas, glasnost e perestroika, de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia, e essas levaram ao desmantelamento da União Soviética. Quando Gorbachev renunciou em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. Pessoal, é muita coisa para meia hora, né? Felizmente a gente não tem aquele tempo do debate, de tirar as dúvidas de vocês, mas pesquisem sobre as guerras que aconteceram no período da Guerra Fria. Essa aqui do Afeganistão, que eu não tinha falado para vocês, que também influenciou para o fim da União Soviética. Pesquisem o que foi a União Soviética, o que era a União Soviética, tá? Sobre glasnost, perestroika, que vocês vão aprender muita coisa, tá bom? Felizmente nosso tempo acabou e a gente volta. Tchau, pessoal.